Hospitais. Todos os dias eles recebem milhares de pessoas. São pacientes gestantes, vítimas de acidentes, incêndios, explosões, desastres, entre muitos outros motivos. Por essa razão, eles podem sofrer por superlotação e, ao mesmo tempo, degradações, que fazem com que eles sejam abandonados e os pacientes transferidos para uma nova unidade. Mas depois desse abandono, esses locais ficam fechados por anos, ou até mesmo décadas, e na sua grande maioria, cheio de energias negativas, que fazem o local se tornar um tanto misterioso e chegar até mesmo a ter a fama de assombrado. Salve inscritos e visitantes do canal Acervo Sobrenatural! Hoje vamos falar dos hospitais misteriosos e assombrados pelo mundo. Indicação da inscrita Karina Báthory. Muito obrigado pela sua participação. O hospital abandonado de Hitler é de assustar qualquer um. Esse hospital foi tema do primeiro vídeo do nosso canal Acervo Sobrenatural. E não é difícil imaginar como seria o mundo se o hospital Billitshöchstatten, cujas ruínas ainda estão de pé em Berlim, nunca tivesse existido para curar Hitler. Mas em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, foi exatamente o que aconteceu. Vários soldados nazistas também foram tratados no hospital durante a Segunda Guerra. E depois foi a vez das forças soviéticas de 1945 até a queda do Muro de Berlim em 1990. O hospital foi construído em 1898 como um sanatório, cujo objetivo era abrigar pessoas com tuberculose na época de uma doença fatal. Uma pequena parte do enorme complexo ainda é usada para a reabilitação neurológica, mas o resto foi abandonado, com exceção de tours eventuais. As ruínas das alas psiquiátrica e cirúrgica deixam muito claro por que ele foi considerado o lugar mais assustador do planeta. Muitos investigadores do sobrenatural já estiveram fazendo filmagens e registros no hospital, e afirmam já terem visto fantasmas de vários soldados soviéticos da época da guerra. O Texas é considerado um lugar muito assombrado, mas o Hospital Memorial Yorktown supera todos eles. O lugar foi abandonado na década de 80 e até hoje tem um zelador, Mark Hanson. Ele foi entrevistado por várias revistas de jornais locais e afirmou que é de noite e com as luzes apagadas que o hospital fica cheio de assombrações, sons de gente andando e gritos de crianças. O hospital foi fundado em 1950 como um centro para reabilitar pessoas envolvidas com álcool e drogas, mas as histórias que aos poucos começaram a sair do local deixariam qualquer um de cabelo em pé. Muitos dos registros do hospital foram destruídos, então as histórias foram se tornando lendas aos poucos. Mas segundo elas, as técnicas de cura do hospital eram reprováveis e causaram muitas mortes, inclusive de crianças. Nos anos 80, o hospital foi fechado e o prédio abandonado, e aí começaram as histórias de terror. Um grupo de exploradores do sobrenatural visitou o local e registrou em vídeo gritos de bonecas falantes. Além disso, os 3 visitantes afirmaram que ficariam enjoados assim que entraram no local. A fama ganhou tal alcance que o local virou uma espécie de ponto turístico local. E em 2017, o zelador do prédio foi entrevistado e relatou algumas coisas macabras. Eu sei que há um monte de fantasmas aqui, afirmou o zelador. Ele afirma ter visto presenças muito escuras como sombras que passam pelo local. Uma das portas de vidro é constantemente batida assim que as luzes se apagam. Alguém soca essa porta sem parar, assim que termina o meu trabalho, afirma o zelador. E outras com olhos vermelhos e muito brilhantes que olhavam serenamente. Apesar de todo o medo envolvido no local, ele afirma não ter medo dos fantasmas. Eles não parecem do tipo que querem causar ferimentos ou algum mal.
afirmou ao site Haunted Places to Go. Em janeiro de 2018, o grupo Central Texas Ghost Hunters entrou no hospital para ver se achava alguma coisa. O grupo foi capaz de captar o áudio de um órgão sendo tocado na pequena capela do primeiro andar. Ao contrário de muitos grupos amadores, esse era um grupo formado por profissionais e já visitaram ao menos 8 lugares assombrados, principalmente no Texas. Eles já haviam visitado o hospital antes, guiados pelo zelador, e captaram outros sons e ocorrências bizarras, e relataram os mesmos gritos, choros e objetos que se mexiam sem interferência dos seres vivos. O Yorktown está fechado, mas pode ser utilizado em filmes e passeios paranormais guiados. Os donos da propriedade afirmam que invasões ao local são crimes. Conheça o assombrado e macabro State Lunatic Hospital, um lugar cheio de histórias sinistras que até hoje está abandonado, cheio de clássicas histórias de fantasmas de arrepiar, ao ponto do governo do estado de Massachusetts ter colocado um cerco em volta dele para impedir o turismo macabro. A fundação do lugar foi em 1854 para esvaziar um pouco o único hospital psiquiátrico do estado de Worcester. Como você deve imaginar, o negócio de doença mental estava em um auge na época e não demorou nem 2 décadas para o hospital ficar cheio. Até uma ala para jovens e crianças foi construída no local, obviamente bem esquisita. Apesar das histórias estranhas, o prédio até que era bem bonito. O prédio central era bem construído em uma colina em um campo grande, além de um arco que ligava as 2 alas, que foi considerado um marco em tempos locais de arquitetura. Mas um hospital psiquiátrico não é feito apenas pelo prédio. Haviam histórias escabrosas sobre presos que matavam uns aos outros durante as crises, além de enfermeiros sádicos que maltratavam os presos. Essas histórias permanecem nas paredes do hospital até hoje, com mensagens macabras escritas por todos os lados. Um dos boatos é que parte dessas mensagens foi escrita com nada menos que sangue. Dentro das dependências do hospital esteve, por exemplo, a serial killer Jane Topham. Ela confessou ter matado 33 pessoas entre 1890 e 1901. O local teve funcionamento interrompido por muito tempo. Segundo os registros, apenas em 2002 começou-se a cogitar o seu fechamento. Em 2006, o incêndio destruiu boa parte do prédio principal. Parte de sua estrutura foi demolida 3 anos depois, mas a maior parte das instalações permanece de pé. Mas as imagens que são lembradas são essas, assustadoras e macabras. Assim como esse hospital em Honduras, fantasmas são relatados para os aventureiros que vão lá. Os métodos de tratamento da época não eram nada de muito agradáveis. Ficou apenas a beleza do prédio local, que o governo ainda não sabe o que se dará dele, e as histórias macabras do seu passado. Vamos conhecer agora a história do mais famoso hospital assombrado do México. O Hospital Naturalista em Tamaulipas seria assombrado pelo fantasma de uma enfermeira perturbada, ainda que muito estilosa, em uma cidade protegida por extraterrestres. É curioso que a lenda local mais estranha seja baseada nessas ruínas. Ao nordeste de Tampico, dirigindo uns 5 minutos pelo corredor urbano Luiz Donaldo Colosio, um vão do lado direito da estrada funciona como uma entrada para um dos prédios mais misteriosos da cidade, o Centro de Reabilitação Juan Álvares Dias, conhecido pelos locais como Hospital Naturalista. Construído por e para os membros do Sindicato dos Trabalhadores Petroleiros da República Mexicana, o antigo hospital resume bem a sua história recente de Tampico. Na entrada principal dessa carcaça, de 3 andares, está uma grande placa do sindicato, ali desde 1984. Durante o curto período de atividade do sindicato, os quartos do Hospital Naturalista eram dedicados a tratamentos de nutrição e problemas de visão, mas também oferecia serviços de fisioterapia como magnoterapia e hidromassagem para os membros do sindicato. Segundo o jornalista Marcos Antônio Flores, no auge, o hospital contava com a tecnologia mais avançada da América Latina. No entanto, 5 anos depois de abrir as portas, o hospital fechou repentinamente em 1989. Naquele ano,
Joaquim Hernandes Galácia, conhecido como Laquina, a Quinina, foi preso. Ele era o secretário-geral do sindicato, mas o final abrupto das operações do hospital foi apenas o começo de sua história, de 1989 a 1994, quando finalmente o prédio foi completamente abandonado. Uma equipe de seguranças particular ficou responsável pelo lugar, e foi nessa época que as lendas sobrenaturais sobre o prédio nasceram. Como muitos hospitais abandonados, seus corredores seriam assombrados principalmente por uma enfermeira perturbada. Nesse caso, o fantasma é La Panchada, que significa mulher bem vestida em espanhol. Segundo a lenda, quando o centro de reabilitação ainda estava funcionando, ele empregava uma enfermeira muito elegante que se apaixonou por um jovem médico. O médico partiu seu coração e essa dor fez La Panchada, também significa mulher triste, tratar os pacientes com crueldade até o ponto em que ela acabou responsável pela morte de uma criança de 9 anos. Para se vingar da morte do filho, o pai teria cortado a garganta da enfermeira com um bisturi. Mesmo que muitas pessoas jurem ter visto o fantasma, céticos argumentam que a história é muito improvável porque pacientes terminais nunca foram tratados no hospital naturalista e o lugar não realizava cirurgias complicadas. Os relatos a seguir são do Hospital Teutônia Norte, localizado em Teutônia, interior do Rio Grande do Sul. O Hospital Teutônia Norte é cercado por várias lendas, e mais uma que tem é a lenda da moça que tentou matar sua melhor amiga por inveja do namorado dela. Tentou matar com um facão e num tropeço caiu e decapitou a própria cabeça. Isso foi por volta de 1960. Isso aconteceu no hospital onde ambas trabalhavam, o Hospital Teutônia Norte. E por anos, Neuza, a moça sem cabeça, assombrou aquele hospital. Até enfermeiras se enforcaram lá. Coisas horríveis aconteciam a quem ia lá. Então o hospital foi abandonado. E em noites de lua cheia, via-se Neuza carregando sua cabeça, lamentando seu destino ao redor do hospital. Ela estava triste, as pessoas tinham pavor dela. E ela não sabia de onde viera tanto ódio por sua melhor amiga para tentar matá-la. Às vezes, alguns vizinhos do hospital escutavam um lamento que chamava por Patrícia, sua melhor amiga. Patrícia, onde você está? De tanto o fantasma clamar, a vizinhança localizou Patrícia, que agora era uma senhora. Em uma noite de lua cheia, ela veio ver Neuza. Patrícia, me desculpe, eu não queria fazer aquilo com você. Eu amo você, sempre fomos amigas. Esse solo é amaldiçoado. Foi construído sobre um cemitério indígena. Os corpos ainda estão aqui embaixo. Precisam ir para uma aldeia indígena, senão as coisas ruins vão continuar acontecendo. Me desculpe, por favor. Neuza, minha amiga, eu sempre soube que não era você. Eu te perdoo, sim. Sinto muito a sua falta. Com seu perdão, um dia poderemos nos reencontrar. Nesse momento, a cabeça de Neuza voltou para o lugar e ela voltou a ser linda. E as duas amigas se abraçaram. O tempo passou e o poder público tomou posse do antigo hospital dizendo que faria algo melhor no lugar. Derrubaram as antigas araucárias que Neuza havia plantado, puseram faixas de contenção para as pessoas não entrarem, destruíram um telhado de uma das partes do antigo hospital que estava em condições precárias. Ouvi dizer que tem técnicos mandando derrubar tudo. E o que estava quieto piorou. A moça sem cabeça voltou e agora com raiva. Quem estava mexendo em solo sagrado e o que faria? Vetores como ratos e baratas começaram a sair pelas bocas de lobos da cidade. Pessoas do nada começaram a se enforcar. Tudo começou a dar errado. Nas noites de lua cheia e de bruma, ela e os índios apareciam num protesto de quem quer requer o que realmente lhes pertence. O hospital jamais viraria área de lazer. Destruir algo que salvou vidas, ela e os índios não queriam, já que os ossos deles já tinham virado pó. Então Neuza clamou por Patrícia e mais uma vez a boa e velha senhora veio. Olá, Neuza e amiguinhos dela. O que vocês precisam de mim?
Nós queremos que você avise a todos para não destruir o hospital, pois ele salvou muitas vidas. Façam qualquer coisa, ativem-no novamente. Façam uma biblioteca, um museu, uma casa mal assombrada, tanto faz. Podem pôr efeitos ou nós assombraremos, mas não façam em hipótese nenhuma uma área de lazer como é feito em outros lugares que se transformam em lixões. Aqui era o Hospital Teutônia Norte e sempre será. Moro em uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, mais precisamente em Teutônia, e nela tem um hospital abandonado há cerca de 30 anos. O Hospital Teutônia Norte. É uma estrutura grande para o porte do bairro onde eu moro. Um prédio em estilo hexagonal com extensos corredores gelados. O lugar fica em uma esquina, mas recentemente foi tomado pela prefeitura, que deixou o pátio mais limpo, mas que não conseguiu deixar o local menos insalubre que o habitual. Certo dia, uma amiga de nome Joana, que é formada em artes, teve a ideia de fazermos um filme found footage. Para quem não sabe, são esses filmes com câmera amadora estilo Bruxa de Blair e Atividade Paranormal no Hospital. Mas primeiro, queríamos entrar para ver como está e pensar melhor nas tomadas. Mas nunca tinha dado certo fazer isso, até porque existem placas de entrada proibida devido aos riscos de desmoronamento. Quem disse que obedecemos às placas? Uma bela noite estava com essa amiga e mais outras jogando conversa fora, quando surgiu a ideia de finalmente entrarmos no hospital para vermos como estava. Era perto das 11 horas da noite e entramos por uma porta dupla frontal do hospital que já estava arrombada. Assim que abrimos a porta, uma lufada de ar frio com cheiro podre passou por nós. A porta dava para um extenso corredor escuro com vários vidros quebrados e cacos no chão. Ligamos as lanternas que levamos e continuamos seguindo em frente. Era comum ouvir vários barulhos, mas não estranhamos, pois devido ao tempo de abandono provavelmente havia vários animais no local. Andamos mais e mais pelos corredores e o cheiro de podridão aumentou, todavia um silêncio tomava o lugar. Minhas amigas foram seguindo pelo lado esquerdo e eu para o lado direito, até chegar a uma porta entreaberta. Apontei a lanterna e abri vagarosamente essa porta e o meu coração acelerou, pois vi uma silhueta sentada em uma cadeira a alguns metros à minha frente. Iluminei com minha lanterna e uma amiga minha chegou perto de mim. Pudemos notar uma senhora sentada de costas, com uma touca branca na cabeça. Pensivas e com muito medo, e quando já estávamos dispostas a ir embora dali, a senhora levantou da cadeira e se virou para nós. Foi uma cena horrível e sinistra. A mulher tinha a pele arroxeada e com cicatrizes pelo corpo todo. E o mais terrível, no lugar da garganta tinha carne viva. Saímos correndo do lugar e ouvimos a criatura gritar: "Olhe! O que a esposa do médico fez com minha garganta? Eu era uma enfermeira e ela, em acesso de loucura, cortou minha garganta. Eu cuidava dela. Pobre de mim que estou presa nesse hospital pela eternidade." Era uma voz terrível e eu me arrepio só de lembrar. Saímos correndo do lugar tropeçando entre as pernas. A imagem que vi foi terrível e nunca mais vou esquecer. Passei noites tendo pesadelos e decidi contar esse fato para tentar me aliviar desta horrível lembrança que mais parece um pesadelo. Penso em não voltar ao hospital, mas depois repenso. Eu moro bem do lado. Quem sabe essa senhora não estava pedindo socorro a mim. Passo todos os dias em frente ao Hospital Teutônia Norte e sei que lá existem muitas almas atormentadas e rezo para elas terem paz. Atualmente o hospital se encontra nas mesmas condições de abandono, tendo apenas o pátio que se encontra à sua frente roçado pela prefeitura. Será que a Patrícia, a moça sem cabeça, está agindo conforme ela prometeu, de zelar para que esse hospital continue sendo do jeito que está? E a enfermeira sem garganta teria parte nesse acordo? Ficam as perguntas. Se gostou do nosso vídeo, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal ativando todas as notificações, caso ainda não tenha feito. Visite também o canal parceiro Fantasminas Investigação Paranormal, o link está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir e até a nossa próxima história.